Olá, terceiro ano. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de História, do módulo 2, das páginas 244 a 249. Um dos títulos da matéria que iremos abordar hoje é Convivendo no Trânsito, continuação da matéria da aula passada. Lembra que na aula passada nós conversamos sobre o ir e vir em diferentes épocas? Nós conversamos sobre os automóveis, os meios de transportes da antiguidade e da atualidade também. E falamos um pouquinho também sobre transporte coletivo, ok? Então hoje nós vamos conversar sobre convivendo no trânsito. O título da matéria é esse, tá bom? Acompanhe comigo, por favor, na página 244. Do livro didático de vocês. Vamos lá, pessoal. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Todas as pessoas que utilizam os meios de transporte devem seguir regras de trânsito, como respeitar as placas de sinalização, os semáforos e os limites de velocidade. Os pedestres, que são as pessoas que se locomovem a pé, também precisam respeitar algumas regras de trânsito, como andar na calçada, respeitar os semáforos e atravessar na faixa de pedestres, ok? Então, a gente sempre tem que seguir essas orientações para que a gente evite acidentes de trânsito, para que evite atropelamentos e acidentes de trânsito, ok? É muito importante, tá? Aqui tá falando, ó, que seguir as regras e ser cuidadoso no trânsito são atitudes que podem evitar muitos acidentes. Foi o que eu acabei de falar, né? Aí a gente tem a primeira imagem de uma avenida de pedestres na cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito movimentada, né? Assim como Belo Horizonte e outras cidades também. Mas lá é um pouco ainda mais movimentado que aqui. Então o cuidado tem que ser redobrado, a atenção tem que ser redobrada, ok? Vamos lá. Em várias cidades brasileiras existem semáforos específicos para veículos como carros, ônibus e bicicletas, além de semáforos específicos para pedestres. Quem aqui conhece semáforo de pedestre? Ao invés de ser só uma luzinha indicando que o pedestre pode passar ou tem que parar, ele tem uma pessoa desenhada, né? Ele é um pouco diferente do semáforo de carro, que são três luzes, uma verde, uma amarela e uma vermelha. A de pedestre são dois bonequinhos. Quando fica verde é porque pode atravessar. Quando o bonequinho fica paradinho vermelho é porque não pode atravessar, ok? Aí, nas imagens de baixo, tem os dois tipos de semáforo, tá? Semáforo de veículos e semáforo de pedestres. Página 245. As motocicletas devem ser conduzidas com cuidado e os condutores precisam usar capacete. Gente, o capacete é um acessório obrigatório para os motociclistas, para aqueles motoristas de moto, né, que usam moto, que se deslocam de moto, tá? É preciso ter muita responsabilidade no trânsito. Obedecer às regras e ser cuidadoso são sinais de educação e de respeito às outras pessoas. Então, quando a gente está dirigindo no trânsito ou como pedestre também, a gente tem que resguardar a nossa vida e a vida de outras pessoas também, principalmente quem está dirigindo, né? Existe uma coisa que é direção defensiva. O que é direção defensiva? É aquela direção que a gente dirige com responsabilidade de preservar a nossa vida e a vida de outras pessoas também, de evitar acidentes, etc. Os ciclistas também devem usar capacete e respeitar as regras de trânsito. Eles devem utilizar sempre que possível as ciclovias e as ciclofaixas, que são espaços específicos para o trânsito de pessoas conduzindo bicicletas. Então, pessoal, o ciclista, por exemplo, eles podem transitar nas ruas? Podem, desde que seja um espaço que é separado para eles, tá? Que são as ciclovias, ok? Vamos lá. Aí tem uma foto, né, de um ciclista na pista dele, que chama ciclovia.
os benefícios da bicicleta. A gente vai aprofundar um pouquinho aqui, né? Utilizar a bicicleta como meio de transporte pode ser uma boa alternativa para quem quer ajudar a preservar o meio ambiente, pois elas não emitem poluentes. Como as bicicletas também é possível escapar de congestionamentos e percorrer os trajetos com mais rapidez. Além disso, pedalar regularmente é um excelente exercício físico que beneficia a saúde e a qualidade de vida dos condutores, ok? Aí tem 2 estudantes, ó, um menino e uma menina, né? Andando de bicicleta. Pessoal, algum de vocês utiliza a bicicleta como meio de transporte? Na sala nós vamos conversar sobre isso depois, tá bom? Sobre os benefícios de usar a bicicleta, né? 246, pessoal. 246 nós vamos pular, que é a atividade, nós vamos corrigir na próxima aula. E vamos lá para 247. Cidadania no dia a dia. Direito à acessibilidade. A acessibilidade é um dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, ou seja, aquelas que apresentam algum tipo de dificuldade física, mental, intelectual ou sensorial. Para garantir esse e outros direitos, em 2015 foi aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Leia a seguir um trecho desse documento. Aí tem um cartaz, né, fazendo um marketing sobre o estacionamento consciente, incentivando o respeito às vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência. A gente tem que respeitar essas vagas. Pode estacionar numa vaga que é separada para deficiente físico? Não, tá? Não pode, é proibido. Quem estaciona nessas vagas toma multa, é punido por isso, tá bom? Aí tem a imagem aqui, né, da propaganda, e nesse estatuto tem um pedacinho dele aqui, que é o artigo 53, que fala o seguinte, que a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Aí, aqui embaixo tem a fonte, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E tem o acesso dela aí, a data, tudo certinho. E onde que ela está disponível, tá bom? Gente, aí tem algumas perguntinhas para a gente refletir sobre elas, tá? E a letra C, vocês vão fazer no caderno. Lembrando que as questões do caderno com margem, com capricho, que serão avaliadas depois e vão valer nota, tá bom? Então tá, capricha, hein? Vamos lá. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, por que é importante para as pessoas com deficiência ter direito à acessibilidade garantido? Por quê, pessoal? Porque essas pessoas têm a mobilidade reduzida, né? E elas precisam de exercer seus direitos também, né? Elas também têm direitos, né? Elas também têm direito à acessibilidade no trânsito, né? De ter o lugar delas reservado. Imagina, se todo mundo ocupar todas as vagas de um estacionamento, por exemplo, não separar as vagas que são destinadas a essas pessoas, né? Então, isso é lei porque é direito, tá? Vamos lá. Letra B. Como é possível garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência? É o que a gente acabou de falar. Como é direito, né? O direito garante a essa pessoa com deficiência exercer seus direitos de cidadania e participação social, né? Tanto de transitar pelas ruas, de ter acesso nos transportes coletivos. Quem aí já viu uma cadeira de roda entrando num transporte coletivo? Tem um elevador que desce, a cadeira é colocada e o elevador sobe, né? E a pessoa tem direito a ser transportada no transporte coletivo também, no ônibus, por exemplo, né? Então, assim, essas pessoas, elas têm o direito de ir e vir, de se locomover, né? E a lei garante isso para elas, que elas têm isso garantido por lei, tá bom? Ao longo da semana, observe como é a acessibilidade para as pessoas com deficiência no município onde você mora. Anote no caderno aquilo que você perceber. Depois conte aos colegas o que você descobriu.
Pessoal, eu sei que agora, nesse momento que a gente está passando, é difícil observar, porque a gente não está tendo muito acesso a ônibus, a gente não está saindo, né? A gente está procurando ficar mais em casa. Mas assim que a gente voltar a ter nossa vida normal, nós vamos fazer essa atividade. Agora, se alguém já tiver vivido alguma experiência de ter visto alguém com deficiência, ou nas ruas, ou sendo transportado de alguma maneira, pode anotar aqui, que depois eu vou dar uma olhadinha, vou dar o visto e nós vamos conversar sobre isso, ok? Pessoal, página 248 é atividade também, que eu vou corrigir na próxima aula. E aprofundando um pouquinho no tema da cidadania, eu gostaria de falar para vocês, mostrar para vocês outros tipos de atitudes cidadãs que a gente pode ter no dia a dia da gente, né? Não é só separar e respeitar, né, o deficiente, a pessoa que tem dificuldade de mobilidade, mas eu separei aqui também, nesse cartaz, algumas atitudes cidadãs que a gente deve ter no dia a dia da gente, ok? Olha só, a gente tem que procurar conhecer as leis, cumpri-las e exigir que seus direitos sejam respeitados, tá? A gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem deveres, mas a gente tem direitos também, né? E a gente tem que exercer tanto os nossos direitos quanto os nossos deveres, né? Manter aparelhos de som em um volume adequado nos espaços públicos. Pessoal, quando a gente está no espaço público, a gente não pode colocar música alta, porque incomoda as outras pessoas, né? Até na casa da gente, a gente tem que respeitar o horário do silêncio, né? Isso é garantido por lei também, né? Porque senão incomoda os vizinhos, né? A gente vive em comunidade. Então, a gente tem que respeitar o próximo, respeitar o direito do próximo, ok? Cuide dos patrimônios culturais de sua cidade e colabore para a sua preservação. A gente pode jogar pedra, quebrar as coisas, jogar lixo no chão, né? Isso é atitude cidadã? Não, a gente tem que ajudar a conservar. Pessoal, desculpa, tá? O celular caiu. A gente tem que ajudar a conservar e a manter, né, os patrimônios da nossa cidade, principalmente os culturais, todos os patrimônios culturais, todos, limpos e bem conservados, ok? Aí a gente tem aqui, ó, na bolinha verde. Respeite a liberdade de expressão das pessoas com as quais você convive. Pessoal, todo mundo tem direito de se expressar, tem liberdade e direito de expressão, tá? Isso também é um direito garantido por lei, tá bom? Então vamos respeitar a opinião do outro, né? Mesmo que seja diferente da nossa, tá bom? Valorize sua escola e aproveite todos os recursos que ela tem a oferecer. Né? A gente tem que valorizar a escola da gente e aproveitar todos os recursos que ela tem para oferecer, aproveitar ao máximo, que isso no futuro vai fazer diferença na nossa vida, na vida de vocês como estudantes, né? E no futuro de vocês como profissionais também, quando vocês forem adultos, né? Futuros profissionais, ok? Vamos lá. Consuma apenas aquilo que é necessário. Cuidado com o desperdício. Pessoal, a gente não deve desperdiçar as coisas, tá? Mesmo porque os recursos naturais, se a gente desperdiçar, um dia vai faltar, por exemplo, água, por exemplo. A gente não pode desperdiçar água. Tem até uma propaganda da Copasa que fala sobre a água, que a gente tem que preservar, porque senão pode faltar, né? Então, a gente não pode desperdiçar as coisas, tá? A gente tem que consumir só o necessário, tá bom? Eu citei o exemplo da água, mas tem várias coisas, né? Ou seja, tudo, né? Tudo na vida, alimento, tudo na vida. A gente tem que consumir apenas o necessário, tá bom? Respeite todas as pessoas sem distinção. Pessoal, a gente é obrigada a amar as pessoas, apesar que Deus fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? É uma tarefa fácil? Não. Mas respeitar, a gente tem que respeitar. Se a gente não amar, acho que até vai lá, mas respeitar é a nossa obrigação. A gente tem que respeitar todas as pessoas, tá bom?
conheça e respeite as regras de trânsito. Nós falamos sobre algumas, né? Mas são várias as regras de trânsito. A gente tem que conhecer e respeitar, né? Respeitar o semáforo, a cor do semáforo. Pode atravessar na faixa de pedestre quando o semáforo estiver fechado para pedestre? Não, que pode acontecer um acidente, um atropelamento, né? Então a gente tem que conhecer e também respeitar as leis de trânsito. Eu fico por aqui, né, hoje com essa aula de história. Espero que seja de valia para vocês. Queria dizer que eu estou com saudade e que eu gostaria de mais uma vez reafirmar que todos têm potencial, mas eu preciso do empenho de todo mundo, tá bom, gente? Um beijo e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!